ser padeiro é a coisa melhor que tem, que se sustenta a humanidade. É ser prazer de viver só comer o produto que você faz. A gente faz por amor a profissão mesmo, né? Você tem que levantar de madrugada, todo dia, domingo a domingo. Ele é um grande responsável por manter a identidade, né, local. Quem é padeiro não passa fome. E toda cidade tem padaria. Os primeiros pães que chegam aqui no Brasil, né, já lá na carta com Pero Vaz de Caminha, com a chegada, né, das caravelas, né, as primeiras notícias dos pães. Era um pão bem diferente dos que nós temos hoje, né, uns pães mais escuros, duros, mas foi a primeira notícia. Mas a prática mesmo da panificação, né, dos pães vai chegar no século XIX, tá, com os imigrantes. Também diferente do nosso pão hoje, né? Mas foram os primeiros estados, né, a produzir foi o Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. A primeira padaria que tem notícia é a padaria de Santa Teresa, né, em São Paulo, data de 1872. Onofre da Silva Pinto. Eu era muito novo, tinha 7 anos de idade. A gente vai aprendendo nas padarias. Desde pequeno, eu trabalhando com os outros e aprendendo. Até hoje a gente está aprendendo. Eu rodei durante 15 anos fora. Depois voltei para Carangola. Vim para Carangola em 1951. Quem é padeiro não passa fome. E toda cidade tem padaria. O meu nome é José Maria de Souza, tenho 38 anos de padaria. Comprei essa padaria na época que estava vendendo e comecei a trabalhar, sem saber nada. Finalzinho do século XIX, aqui em Carangola recebe também muitos imigrantes, tá? Sírios, também portugueses chegam aqui, e esses imigrantes que trazem, né, essa cultura e essa prática, né, da panificação, né, formando várias padarias. As primeiras padarias que nós temos notícias é a de São Luís Gonzaga e a de Santa Luzia, padaria Santa Luzia. São Luís Gonzaga funcionava em frente onde hoje é a nossa rodoviária, né? Ali tinha uma casinha e ali era uma das primeiras padarias que nós temos notícia, e a de Santa Luzia, que funcionava também em frente à Praça Coronel Maximiano. Uma curiosidade, que o pão, desde a Idade Média, um dos hábitos, né, dos padeiros lá da Idade Média era levar o pão até a pessoa. Então era uma mercadoria diferente de outras, né, que eles levavam pão. Então esse costume tudo indica que é lá desse período, lá bem antigo. E os padeiros, né, passando nas ruas, deixando nas casas, saíam de madrugada e deixava lá o pão penduradinho na porta daquela pessoa. Quando chegava, o pão já estava, acordava, o pão já estava na porta. Então era um hábito muito curioso, né? Olha, pão de ouro! Olha, pão de ouro! Eu gosto de trabalhar vendendo pão, dia a dia, assim. Entendeu? Todos os dias, eu quase não tiro folga, gosto de trabalhar direto. A gente faz por amor a profissão mesmo, né? Eu começo lá, perto do Banco dos Malandros. E vem subindo, entro ali no Bertoldo ali, entro naquelas casas do Zé Cláudio, vou até o Mirante, venho até aqui agora no Escadão, do Escadão eu volto, entro na Nossa Senhora do Amparo com a parte Fernando Mestre ali, voltando na Nossa Senhora das Graças novamente. Olha, eu saio da padaria 10 para 6, 20 para 6, termino umas 10h30. Lá no estadual. O carangolense, né, por si ele já é muito criativo, né? Nós temos aí grandes carangolenses, grandes invenções, né? Cada dia na história a gente vê, né, estão inovando sempre, muita coisa inovando. E na padaria, na panificação também, né? Os padeiros estão sempre criando alguma coisa. Nosso pão borboleta, nosso pão azedinho, rosca, brevidade. Pão de sal, o alemão que é o francês. E a história do meu pão borboleta, o pão foi criado em 68. Eu comecei a trabalhar na padaria, aqui em Carangola, de sociedade, com o Manuel Clarete Gomes. Ele saiu da sociedade e eu fiquei sozinho. Como eu fazia muitos tipos de pão, esse surgiu
com muito açúcar, mas muito açúcar mesmo, fora do limite da receita. E era gostoso. Eu tinha um modo de botar a manteiga e botar o açúcar, para aparecer o açúcar e aparecer a manteiga, para ficar saboroso. Aí uma mulher falou assim, tem daquele pão que tinha ontem aí? Qual? Aquele que parecia com inseto? Eu falei que parecia com inseto. Ah, o borboleta? É, borboleta. Tem. Vou botar no forno agora. Aí eu comecei a assar o pão, porque eu não podia fazer o pão quente toda hora, o pão francês, porque eu não tinha forno de calor permanente. Era só calor regressivo. Aí eu comecei a fazer o borboleta, que eu podia assar aos poucos. E assava pão o dia todo. E o freguês levava o pão para fora, para a cidade. É ou não? Esse pão seu é gostoso. Os meus concorrentes diziam que eu era bobo, que eu gastava muito açúcar. Mas eu vendia o preço do açúcar no preço do pão, que o açúcar não fugia do pão. Tá entendendo? Quanto mais açúcar eu botava, melhor. E o açúcar segura a massa doce. Ela vai crescer muito devagar. A gente tem que ficar à disposição do pão. Ele que manda na gente, não a gente manda nele. Essa tradição do pão borboleta, do pão de sal, muitas pessoas vêm, né, que são de Carangola ou passaram por Carangola, estão morando fora, quando chega pede para um pão borboleta, né? Mas eu conheço pessoas que, igual um tio meu que mora em Juiz de Fora, morou muitos anos aqui, todas as vezes que eu vou em Juiz de Fora, ó, traz pão borboleta. E eles vão comendo aquele pão, não é no dia não, come uma quantidade e vai comendo, vai esquentando e vai comendo, e outros também, né? Outros pães também. A história que marcou a minha carreira foi um pão que eu fiz grande, de 7,5 metros, sem emenda. Gastou 1,5 sacos de farinha para fazer esse pão. Ele foi feito, modelado em cima de uma tábua e assado de 2 vezes. Assou depois do meio e viramos ele na rua. Todos que pegaram no pão para poder virar, feriu o ombro, que era muito pesado. Isso marcou a minha história. Até a polícia tiveram que fazer a vigilância dele. A tradição é o padeiro, a bicicleta, né, e aquele cesto enorme, né? A bicicleta pesa, é uma pesada, e o padeiro tá ali todo dia de manhã empurrando aquela bicicleta, subindo o morro, né? Nossa cidade aqui, morro para todo lado, e tá lá o padeiro subindo, empurrando aquela bicicleta com um cesto cheio de pão, às vezes chuva, sol, tá lá o padeiro carregando, né? A bicicleta é uma coisa interessante também, típico também, né, desse padeiro, de rodar a cidade todinha e entregando o pão, né? Um alimento ali para as pessoas ali que todo mundo tá esperando aquele pãozinho gostoso no final. Quem não gosta, né, de um pãozinho? Padeiro, pão, né? Criatividade, é o brasileiro, é o carangolense. Carangolense, né?